Então, eu queria aproveitar esse momento, principalmente falando em pleitos, né? Pleitos importantes, não assim, dizendo que as outras pautas não sejam importantes, mas também pleitos de poder. Sei que a senhora está encabeçando lá no Senado, né, um pedido para a instalação da CPI dos atos antidemocráticos em decorrência do janeiro. Até uma conversa que eu mesma tive com a senadora antes da eleição da presidência do Senado, a senhora disse que o Rodrigo Pacheco tinha prometido instalar a CPI caso fosse eleito. E até agora a gente não viu essa movimentação. Então, eu queria escutar da senhora. Você acha que o posicionamento do Lula contra a CPI pode estar influenciando o senador? O que a senhora acha que aconteceu? Enfim, como que está essa relação, esse pleito no Senado? Olha, no começo, nos primeiros dias, logo que aconteceu, nós fomos convocados por uma sessão extraordinária e a adesão do atual governo, da bancada da situação, foi enorme, mas eles também até agora não retiraram as assinaturas. Então, hoje nós estamos com 40 assinaturas, se eu não me engano, e nós precisamos apenas de 27 assinaturas, o que corresponde a 1/3 do Senado Federal. Realmente, eu acredito que a fala do presidente Lula tenha colocado um freio nisso, mas eu entendo da seguinte forma: se eu tivesse sido eleita e diante de todas essas circunstâncias, diante do que ocorreu, que é gravíssimo, que ocorreu no dia 8, é tão grave, eu entendo até que o governo federal, o poder executivo, tenha uma certa insegurança com o que pode acontecer dentro de uma CPI. Isso é porque esse governo sequer me conhece. Mas também não depende só de mim, concordo plenamente. Mas a ideia é que possamos fazer uma CPI para apurar exatamente o que tem que ser apurado, os fatos. Infelizmente, ela pode, no discurso de um ou outro membro, tomar contornos aí ideológicos, e se essa CPI não estiver sendo bem liderada, com pragmatismo, com imparcialidade, sim, ela pode atrapalhar. E eu tenho certeza que o governo não quer é problemas. Eu tenho certeza que ele quer tocar a agenda dele. Porém, nós somos 3 poderes independentes, porém harmônicos entre nós. Eu não posso dizer o que o outro poder tem que fazer ou não tem que fazer. É um direito, porém um dever do poder legislativo investigar. E aí disseram o seguinte: mas a investigação que está ocorrendo dentro do Executivo, com a Polícia Federal e etc., e também dentro do Poder Judiciário já são suficientes. Eu digo o seguinte: todas as CPIs, a própria CPI da pandemia, que foi autorizada pelo Poder Judiciário, também estava correndo concomitantemente a outras investigações. Todas as CPIs aconteceram com investigações paralelas dos demais poderes. O nosso sistema de freios e contrapesos está aí também, tá? Porque todos nós temos um certo poder de investigação e de julgar. As atribuições são divididas para que nenhum dos poderes tenha um poder absoluto, né, dentro de um setor. Mas a CPI, ela tem algo muito diferente da investigação que ocorre dentro do Executivo e do Judiciário. Essas investigações ocorrem e precisam sim ocorrer para não atrapalhar, né? Elas precisam ocorrer em sigilo, em segredo de justiça. E aí nós não conseguimos acompanhar, né, como gostaríamos, como estão sendo feitas as apurações. E além de tudo, a CPI tem um outro fator que as demais não têm, que elas vão ter só lá no final da investigação e de um processo e de uma execução de uma sentença, que é a questão pedagógica que é dada
pela transparência das suas audiências, das suas reuniões, das suas oitivas. Todas as oitivas, a maioria delas, pelo menos, é feita de forma aberta e a população pode acompanhar, ainda mais hoje, pela internet. E isso pode ter um fator pedagógico muito importante para a população. Depois do dia 8, o que eu tenho visto, conversando com as pessoas, andando pelo Brasil, é o seguinte: muita gente ainda não tem a real consciência da gravidade do que ocorreu no dia 8. Muita gente diz que as pessoas todas elas que estão enfrentando processos, são ingênuas e não sabiam da gravidade. E eu tenho dito assim, só que aí é num âmbito muito limitado. A CPI pode dar um âmbito maior disso. Eu tenho dito o seguinte: a sua ingenuidade acerca do que aconteceu no dia 8, ou que muitas pessoas foram levadas a fazer, não vão significar sua inocência, de repente, num processo. Porque a nenhum brasileiro é dado o direito de alegar desconhecimento da lei em sua defesa. Você pode dizer: olha, eu fui ingênuo e me deixei levar por uma narrativa ou por um enredo do bolsonarismo, por exemplo. Que eu nem digo que é de direita, porque eu não considero o bolsonarismo nem de direita. Considero um movimento à parte. E aí? Mas isso não vai dar a inocência dessa pessoa, infelizmente. Porque ela invadiu as sedes dos 3 poderes, ela quebrou vidraças, ela destruiu obras de arte, ela ameaçou pessoas, ela foi para as vias de fato e ela atacou principalmente o nosso bem maior, que é a democracia. Se eles tivessem tido êxito naquele dia, nós não estaríamos conversando aqui do jeito que a gente está, com a tranquilidade que a gente está. E as pessoas não têm a verdadeira noção disso. Então, isso é muito grave, gente. Isso precisa ser colocado. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora, senadora. A gente tem acompanhado aqui algumas declarações de senadores que são favoráveis à instalação dessa CPI e alguns querem jogar a culpa do que aconteceu, a responsabilidade do que aconteceu sobre o governo. E aí eu pergunto para a senhora, qual seria o objetivo, então, dessa CPI? Seria identificar os financiadores, quem participou, ou, de fato, buscar dentro do governo, né, como, por exemplo, nós temos aí o senador Marcos Duval, que ele insiste na tecla de que o governo sabia e deixou acontecer. Qual que é o objetivo dessa CPI? Bom, se o senador Marcos Duval já tem um resultado sobre isso, para que CPI? Se ele já tem uma opinião formada e sabe, para que CPI? Ele deveria formalizar uma notícia crimes perante o Supremo Tribunal Federal e perante a PGR. Quando você noticia um crime que você já conhece, quando você vai formalizar algo, você já deve saber onde você faz isso. A CPI vai investigar. Investigar o quê? Fatos determinados. Uma CPI ou qualquer investigação não pode perseguir pessoas. Eu tenho formação jurídica, eu sou advogada. O senador Marcos Duval, então eu compreendo que ele não tem essa formação jurídica para tratar dentro desse juridiquês aqui que eu estou tentando traduzir. Mas fatos, tá? Notícias de crime, crimes, eu levo para os órgãos que têm o dever de investigar. Se eu fui testemunha de um crime, se eu vi alguém matando alguém, se eu vi alguém estuprando alguém, eu já vou direto e passo essa notícia crimes. Nós, senadores, vamos investigar e o intuito é não nos ater a fatos isoladamente de menor potencial ofensivo. Vamos dizer assim, um simples exemplo. A dona Fátima, que quebrou a vidraça X do prédio Y. Não, nós queremos... O intuito desta CPI é descobrir
investigar os financiadores e os autores intelectuais do que ocorreu no dia 8. Então, eu jamais posso aqui dizer que foi X ou que foi Y, que fulano sabia ou não sabia. Até mesmo porque nós já temos aqui, quem está acompanhando de verdade, nós já temos aqui e questões que os senadores não sabiam, que foram divulgadas posteriormente à fala do senador Marcos Duval sobre o telefone e a quebra de sigilo do governador Ibanez. Então, Soraya, eu entrei com requerimento de abertura de CPI no mesmo dia 8. Eu estava, por um acaso, uma obra do destino, acompanhando 2 lives, uma no meu celular e outra no do meu marido. Nós estávamos viajando e eu entrei numa live aberta que começou lá no acampamento na frente do Exército em Brasília. Eu acompanhei a passeata até chegar lá. Quando eu vi o que estava acontecendo, eu peguei o celular do meu marido e entrei em outra live e comecei a printar. Eu mandei para o grupo oficial dos senadores e mandei para o grupo oficial dos parlamentares do União Brasil. Porque o próprio presidente Bivar, que é primeiro secretário da Câmara, é o prefeito da Câmara, não estava sabendo. Isso era às 14h30, mais ou menos, quando eu noticiei. Então, assim, ninguém sabe quem são os responsáveis. Eu sei, sim, que tem muitas alas indo com um intuito, um ânimo de apontar e julgar que foi um lado político, o opositor ao seu. Eu sou absolutamente contra isso. Contra. E por isso que eu entendo que essa CPI tem que ser liderada por parlamentares independentes. É lógico que cada bloco partidário vai indicar os membros, né? E eu precisei, justamente por conta da memória, para a gente trazer ser mais pragmático aqui, eu impetrei um mandado de segurança. Estou aguardando, eu tenho um pedido de liminar, mas também eu sei que está caminhando um requerimento de abertura de uma CPMI, que já conseguiu as assinaturas dos senadores e agora eu acredito que também pode alcançar o número dentro da Câmara. Mas, assim, também me preocupa, porque eu vejo um viés ideológico e um ânimos ali de apontar para um ou para outro. E isso me preocupa. Essa CPMI formada majoritariamente requerida majoritariamente por parlamentares que já estão acusando, processando e condenando um ou outro. Eu acho isso um absurdo, sinceramente. Sim, a gente vê que tem 3 pedidos, né, em aberto na Câmara ou no Senado, que é o seu, e tem a da CPMI. Muitos estão sendo encabeçados por deputados bolsonaristas com o intuito já de apontar um culpado. E a gente concorda, né, que não tem que ser assim.